Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta para a nossa aula, sessão 2.3, final de unidade. Estão me ouvindo bem? Boa noite, Sérgio. Boa Tô ouvindo bem. noite. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, Vinícius. Vamos aguardar um pouquinho para ver se aparece mais alguém aí. Hoje o quórum vai ser baixo, véspera de feriado, ainda que em quarentena, né? Provavelmente o quórum vai ser baixo aqui hoje. Mas enfim, estamos aí na área. Miss Lene chegou aí agora, não foi? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar pontualmente Oi, boa às. noite, professora. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Então vamos lá. Vamos começar pontualmente às 19, como marcado. Bem, gente, como eu falei inicialmente, nós temos o sessão 2.3. Hoje nós vamos tratar do Código Florestal. Vou dar alguns informes e vocês têm um e-mail. Eu vou confirmar esse e-mail com alguns colegas que eu tenho contato e vou passar algumas instruções que eu vou delinear agora para vocês, porque, como vocês sabem, agora, caso não houvesse esse problema da quarentena e a pandemia, que nós suspendemos as aulas presenciais, nós estaríamos preparados para fazer as nossas avaliações a partir do dia 20 de abril, tá? 20 de abril. Então, esse calendário, ele vai ser mantido, tá? E aí nós fizemos uma reunião, professores e direção, para ver de que modo nós podemos fazer essa avaliação. Não vai ser surpresa para vocês, na próxima semana, que é a aula do dia 16, eu já falarei com vocês como é que essa avaliação foi feita, tá? Será feita, melhor dizendo. Inicialmente, eu pretendo fazer ali, essa avaliação é aquela de 1.000 pontos. Inicialmente, eu pretendo fazer, para vocês acho que é diferente, que enfim, pretendo fazer 4 questões abertas, e aí eu vou, como eu falei, na próxima quinta a gente já vai ter tudo definido, tá? O outro aviso é com relação às notas que foram postadas lá no portal. Eu falei na aula passada, mas eu creio que alguns não estavam presentes, eu vou renovar aqui. Então, o critério adotado para avaliar as atividades que foram enviadas, por exemplo, fez Alessandra, Paulo, João, 3 pessoas. A Alessandra havia feito todas as atividades do AVA, então a Alessandra tirou 1.000, Paulo pode ter tirado 700 e João 500, a depender da posição que ele estava no momento da avaliação lá no AVA. Então foi esse o critério que a gente utilizou, não foi para punir ninguém. Alguns alunos me chamaram pelo WhatsApp e falou: olha, eu fiz com fulano, ele tirou X e eu tirei Y. Aí eu digo, não, calma lá. O critério utilizado foi esse. Enfim, no mais, é isso aí mesmo. Então, só reiterando aqui para vocês, comuniquem aos colegas que nossa avaliação será no dia 23, tá? Essa data aí está confirmada. Até o dia 16 eu passarei as instruções, como é que nós vamos fazer essa prova. Vou publicar no AVA, que é o ambiente oficial da gente, né? E vou também enviar pelo e-mail, né? Alguns geralmente chamam via WhatsApp, a gente também informa.
mais transparente possível, o número maior de informações será dada para que a gente possa fazer essa avaliação aí a título precário, vamos dizer assim, até porque a gente não está tendo aula presencial. Mas, enfim, é o que temos e assim procederemos, tá? Então, a aula de hoje vai ser sobre o Código Florestal, é a Lei 12.651/2012, tá? Ele é de 2012. E vamos tratar aqui da parte conceitual, vamos tratar da parte legal e também da parte em que o Código Florestal ele tem aí essa junção com a Constituição Federal e falar bastante aqui da questão da competência concorrente, né? A competência concorrente que nós temos aí na nossa Constituição para as questões ambientais. Então, vamos lá. O Código Florestal, ele, como eu falei, é uma lei de 2012. Inicialmente, nós tínhamos aquela lei lá de 1965, as leis foram sendo aprimoradas e com a Constituição, o direito ambiental ele ganhou um status constitucional, né? Que é nós. Então, pessoal, houve uma queda aí. E aí voltemos aqui ao Código Florestal. Então, como eu estava falando, passou a ter um status constitucional e aí em 2012 nós tivemos essa publicação dessa lei, né, uma lei que bastante importante para a questão do meio ambiente. Então, aqui uma definição rápida. O artigo 1º da Lei 12.651, ele entende como o que é o Código Florestal. São normas sobre a proteção da vegetação, área de preservação permanente e área de reserva legal. Aqui, logo de cara, nesse início aí, está em colchetes porque foi suprimido parte do texto, né, para não ficar muito grande. Observe que esses 3 termos, eles vão permear tudo que você estuda sobre direito ambiental. A proteção da vegetação, área de preservação permanente, que a gente colocou lá no final do slide, as famosas APPs, né? Caiu na OAB, na penúltima OAB, e as áreas de reserva legal. Então, esses 2 termos vão acompanhar vocês aí bastante. A exploração florestal, suprimento de matéria-prima florestal, controle da origem dos produtos florestais, controle de prevenção de incêndios, instrumentos econômico-financeiros para o alcance de seus objetivos. Então, logo no artigo 1º, ele tem aí uma abrangência enorme, né? Ele quer tratar praticamente de todo o meio ambiente. Os próprios doutrinadores começam a criticar, né? Vocês sabem que no direito tudo é motivo de crítica, porque ele é muito abrangente e ele tenta abarcar muitas disposições que nós sabemos de difícil execução no Brasil, mas legalmente é o que temos aí, logo no artigo 1º. Aí nós temos a chamada competência concorrente, que nós, na última aula presencial, nós falamos. Então, a competência concorrente com relação ao direito ambiental, ela está expressa na Constituição Federal, aí no artigo 24, ó, botei em vermelhinho, para ficar bem claro. Então, o artigo 24 da Constituição Federal, ele vai dizer, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre.
Então, floresta, caça, pesca. O que é a legislação concorrente? Independentemente do ente federativo ou ente federado, qualquer um tem competência para legislar sobre o meio ambiente. Porém, a primeira ressalva que nos ocorre é justamente aquela questão: só um ente federado, só um ente federativo, ele pode autorizar. Não pode haver duas autorizações concomitantes, ou seja, ao mesmo tempo. Então, o município não pode autorizar, por exemplo, é, a exploração da Serra das Éguas, vamos usar aqui, que é até competência federal, e ao mesmo tempo a União fazê-lo. Não pode, porque compete apenas a um ente. Então, só um pode emitir o licenciamento e aqueles trâmites legais que nós falamos lá na aula passada, o licenciamento. Depois você tem aquela licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Então, só um ente está habilitado por vez para fazê-lo. Em caso de choque, de divergência de interpretação, geralmente prevalece a interpretação da legislação que protege os interesses da União, bem baseado naqueles princípios constitucionais que a União ela tem uma certa prevalência sobre os demais entes federados, os estados, os municípios e o Distrito Federal, que nós sabemos que tem esse papel híbrido aí, né, em duas partes. Ele pode ser município e pode ser estado. Aí vamos lá. No âmbito da legislação concorrente, a União se limitará a estabelecer normas gerais. O que significa isso? Isso aí no artigo 24. Normas gerais é o seguinte: ela emite uma espécie de caderno de encargos que os demais entes devem seguir. Se houver divergência, sempre a legislação federal deve ser observada. Então, a competência da União sobre normas gerais não exclui a competência suplementar do Estado. Então, a União elabora o chamado caderno de encargos, os estados e os municípios devem segui-lo, tá? Se não houver lei federal sobre as normas gerais, aí o Estado ele está livre para elaborar essas normas. Então, tudo isso, pessoal, está previsto aqui no artigo 24 da Constituição Federal. E aí, no parágrafo 4º, ele vem aqui arrematar tudo aquilo que foi falado nos 3 primeiros. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. O que é uma lei superveniente? Ela veio depois. Então, digamos que o Estado, a União, ela foi omissa em determinada matéria ambiental. Vamos usar o exemplo aqui da Serra das Éguas, aqui em Brumado. A União foi omissa. Então, não elaborou nenhum caderno de encargos, não elaborou nada. E aí o Estado da Bahia fez uma série de concessões para a empresa, o empreendedor, né? Vamos usar esse termo. E aí, de repente, a União percebeu que esses atos exarados pelo poder público baiano, né, pelo governo da Bahia, conflitava com alguma lei federal ou com o entendimento que o governo federal vai passar a adotar a partir daquele momento. Superveniente veio depois. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai suspender a eficácia, suspender a aplicação da lei estadual. Isso aqui é bem interessante, tá? Fixem bem nisso aí, que provavelmente eu vou explorar isso numa avaliação, tá? A superveniência. Aí volta a toda aquela questão principiológica que nós tratamos lá no início desse bimestre, que foi falar o seguinte, que a Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro estabelece lá que no seu artigo 6º, que nós devemos proteger a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Esse parágrafo 4º
se você for observar, ele contraria o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Contraria. Aí você me pergunta, e pode isso? Pode, porque nós já falamos que no caso da lei ambiental, por ela ter um estatuto de legalidade que é bem focado no presente, prospectando o futuro, ela pode fazer isso. Porque no caso das leis ambientais, você pode mitigar, a gente vai usar esse termo aqui jurídico, mitigar, ou seja, suavizar a aplicação da lei que está em vigor. Claro está que o negócio jurídico perfeito, o ato jurídico perfeito, ele é sempre respeitado. E quando é que isso vai ocorrer? Geralmente no momento da renovação das licenças, que nós vimos na aula passada, da renovação das licenças. Por quê? Não interessa nem a um órgão público, nem a União, nem aos estados, nem ao município, você quebrar um contrato no meio da execução dele. Aí são normas que a gente respeita com relação ao próprio Código de Processo Civil. Se a lei vai caducar, ou seja, a licença vai perder a sua eficácia, a sua efetividade, digamos, no mês de junho, 30 de junho de 2020, não carece, não é de bom tom que a União breque a execução, salvo se isso estiver causando um dano violentíssimo ao meio ambiente. Mas em caso de uma execução que já vem se arrastando por alguns anos, nós já vimos aqui aqueles prazos de 4, 5 e 6, né, para as licenças, então não carece dessa interrupção abrupta, mas a regra, no seu parágrafo 4º, é que uma lei federal superveniente, ou seja, que veio depois, ela pode interromper a aplicação e a execução de uma lei estadual. Lei estadual é essa que veio, como nós falamos lá nos parágrafos anteriores, por uma própria omissão da União, do governo federal. Tá certo? Então vamos para o próximo. E aí, a constitucionalização do direito ambiental. Nós já mencionamos isso em aulas presenciais e vamos voltar aqui, que é objeto também de análise aí dessa seção 2.3. É o artigo 225. Observe que você tem dois artigos assim bem marcantes na questão ambiental. O 24, que é o estabelecimento da competência concorrente, e o 225, que aí nós vamos tratar de uma parte doutrinária, né? Todos têm o direito ao meio ambiente equilibrado, que passa a ser bem comum do povo, é essencial a sadia qualidade de vida e cabe ao poder público defendê-lo e preservá-lo para o presente e para as futuras gerações. Daí que essa constitucionalização, do direito ambiental, ele casa perfeitamente com o parágrafo 4º que nós acabamos de analisar, porque com relação aí à prospecção do futuro, né, nós devemos defender e preservar para as presentes e futuras gerações. Então, o aprimoramento das leis é justamente visando essa relação aí do futuro, tá? Então, para assegurar a efetividade desse direito, nós vamos aqui para o parágrafo 2º. Aquele que explorar os recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com solução técnica exigida pelo órgão competente na forma da lei. Nós vamos ver aqui alguns casos em que essa recuperação é obrigatória, em que tipo de área, de reserva ambiental, reserva legal, área de proteção permanente, APAS, tudo isso a gente vai ver aqui nos últimos slides. Então, as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente poderão, né, causar às pessoas físicas ou jurídicas sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano. Lembrem-se que nós falamos também isso em aulas presenciais, analisamos esse artigo 225, você desmatou além da conta, você não tinha autorização, você tinha autorização para desmatar 20% da área. Perfeito, você desmatou 40%, então você vai ser obrigado a repor, né, esse bioma,
né, a palavra correta, você vai ser obrigado a repor esse bioma, esses 20 que você extrapolou, mas isso não impede que você seja sancionado. O Ministério Público pode mover aí contra você uma ação civil pública, né? Tá certo? E também o particular naquele instrumento que nós falamos lá, que protege o direito da cidadania, que é uma ação popular, porque afinal ela tem como escopo aí atacar os danos ao meio ambiente. Então, você pode aí sofrer uma sanção penal administrativa no âmbito civil, claro, e no âmbito penal. Nós vamos ver essas sanções penais e cíveis lá no finalzinho da unidade do curso, que nós vamos ter lá um tópico para tratar das sanções penais e das sanções cíveis. Então, condutas lesivas, você é obrigado, lembra disso aí, vai gravando, Miss Lady aí que gosta de anotar o que vai cair na prova, provavelmente nós vamos tratar disso aí, ó, da questão da punição ao agente que degrada o meio ambiente, tá? Então, mesmo que ele reponha o bioma degradado, ele pode sofrer sanções penais e administrativas. Geralmente sofre, né? Então, vamos lá. Isso aqui é bem interessante que nós comentamos na aula passada. Na questão nuclear, não cabe a legislação concorrente aí, tá? Então, você olha aí nesse parágrafo que na questão nuclear não cabe a legislação concorrente. É o governo federal, a União, que vai dizer em que local essas usinas devem ser colocadas. Pergunta, por que isso? Porque o governo federal é que tem a CNEM, né, que fica subordinada geralmente ao Ministério do Meio Ambiente. Como o Ministério do Meio Ambiente agora foi alocado na pasta da agricultura e houve uma mudança, ele agora está alocado administrativamente, desculpe, ali sob a batuta do ministro Marcos Pontes, né, o nosso astronauta. Então, ele passou para o Ministério da Ciência e Tecnologia, é Comissão Nacional de Energia Nuclear. É essa comissão, formada por físicos, especialistas em meio ambiente, todas essas pessoas que vão dar um parecer se a instalação dessas usinas nucleares, usinas que vão operar reatores nucleares, onde elas devem funcionar, onde elas devem ser instaladas. Então aqui, ó, pode ser uma pegadinha de concurso, pegadinha de OAB, ele traz aí para você aquele texto, vai fazer o comentário. Primeiro, obviamente, ele vai te dar o artigo 24 aqui da competência concorrente, né, que ele vai jogar a isca, e aí ele vai te faz essa pergunta, e aí você vai responder que é verdadeira, mas não é, porque a questão da operação, quem vai dizer onde deve funcionar é justamente a União, o governo federal. Então, atentem para esse fato das usinas nucleares. Aqui a competência concorrente ela é olvidada, ou seja, ela é esquecida. Não cabe falar em competência concorrente nesse caso aqui, tá? Beleza. Aí vamos lá. O que eu falei para vocês que são alguns termos que nós vamos trabalhar com eles agora nessa aula. A área de preservação permanente. Então, a Lei 12.651, para quem chegou depois, ela é a lei que institui praticamente o Código Florestal, né? Essa lei, inclusive, foi bastante criticada na época, porque um dos maiores defensores dessa lei foi o deputado Aldo Rebelo, que é comunista, né? Pelo menos era. E aí criticaram bastante o Aldo Rebelo por entender que esse Código Florestal ele dava muita liberdade para os desmatadores. Inclusive, houve anistia para alguns desmatadores, tá? Então, na parte doutrinária, aí geralmente em questões abertas, né, discursivas, pode cair isso. Houve anistia para desmatadores, né, no momento da promulgação dessa lei. Então, aqueles biomas que foram afetados, que a lei trouxe depois, tudo aquilo que havia sido desmatado meio que passou um pano
e começou do zero ali a partir de 2012. Então, a lei ela vai dizer o que é uma área de preservação permanente. Vocês vão ter que gravar bem isso aí, que são os tópicos mais importantes dessa aula e da própria disciplina. Eu fiz um apanhado aqui das provas da OAB, das últimas é o que cai mais, é a área de preservação permanente, o cadastro ambiental rural, que é o CAR, nós vamos ver também ainda nessa aula, tá? Que são esses termozinhos aí e aquelas licenças que nós falamos na aula passada. Então, o que é uma APP? É uma área protegida, olha aí uma outra pegadinha de concurso aí de prova, coberta ou não por vegetação nativa, com a função de preservar recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Observe que os artigos são extremamente amplos, né? E a gente sabe que é bem difícil. Aqui, pegadinha de concurso que houve para analista da Receita Estadual de São Paulo, área protegida, coberta ou não. Então, caiu uma questãozinha de certo ou errado. A área protegida obrigatoriamente deve estar toda ela coberta por vegetação nativa. Aí deu todo esse arrazoado aqui, todo esse, e tirou a palavra coberta, né? Letra seca de lei. Muita gente incorreu no erro. 57% dos candidatos erraram essa questão. Então, olha como vem, né? Porque, como é uma disciplina pequena em prova de concurso, ela é chamada de nível 3, porque aqui a gente não vai olvidar para vocês. Ela é chamada de nível 3. O que é? Quando você faz prova da OAB ou prova de concurso, eles nivelam ali as disciplinas quando cai, né? Os conteúdos. Então, você tem ali aqueles 3 principais: constitucional, civil, penal. Ali é nível 1, é nível hard, vai cair tudo. Já quando você descamba para as outras disciplinas, tipo direito ambiental, às vezes ele vai chamar de direito urbano, são questões que caem menos. E aí, como são códigos menores para você estudar, ele vai recorrer geralmente de pegadinha, letra seca de lei mesmo, para iludir o concorrente. Então, numa questão de certo ou errado, o cara que estudou bastante ali, por uma palavra, ele caiu, né? 57% dos candidatos erraram essa aí. Beleza, então já sabemos que a área de preservação permanente, ela pode ser coberta ou não por vegetação nativa, tá? Coberta ou não por vegetação nativa. Por que coloca-se aí coberto ou não? Porque a atividade antrópica pode ter já devastado essa parte dessa vegetação. O que é atividade antrópica? Atividade do homem, né? O homem foi lá e mexeu antes, tá? E aí depois a legislação foi e disse, pô, mexeu, está mexido, agora nós vamos colocar como área de preservação permanente para que não degrade mais ainda, não volte. Isso é bem interessante aqui perto de nós, que você tem esse pessoal que tira areia do leito, dos rios, para construção, né? Isso aí é proteção do meio ambiente, né? Tem muita gente que faz isso aí. Quando a gente está construindo, a gente recebe areia, não sabe de onde. Então, geralmente, os caras tiram. Então, observe aqui a parte crítica. Vamos observar a intenção do legislador em proteger não exclusivamente florestas e demais formas de vegetação natural, mas os próprios locais ou formação geográficas que tais áreas estão inseridas funcionalmente. Então é o que eu acabei de falar. Não importa se a área tinha sido degradada anteriormente, um exemplo ao leito dos rios para retirada de areia para construção, ou mesmo de desassoreamento, ela transformada em área de preservação permanente, ela passa a gozar daquele status lá de punir o empreendedor que degradar a partir daquele momento. Então, nós vamos ter lá no final dessa aula, no final dos slides, os gabaritos, né? Que a gente chama isso aí em engenharia, os gabaritos. A área que deve ser protegida. Você pode tirar 20%, por exemplo, da área da Amazônia, só 20%. Você não pode passar. 21% você já está incorrendo em falta, crime,
na área civil, administrativa e penal, tá? Não só a Amazônia, a gente vai ver aqui que áreas são essas. Então, vamos lá. A lei determina ao proprietário a responsabilidade pela preservação e manutenção das áreas definidas como área de proteção permanente, destacando a natureza real dessa obrigação, que será transferida ao adquirente em caso de transferência de domínio ou posse do imóvel, né? É uma obrigação propter rem de manutenção da vegetação e recuperação em caso de degradação. Beleza. Então surge aí uma expressão nova, isso é do direito civil, né? Nós vamos trabalhar com ela aqui agora para esclarecer o que é uma obrigação propter rem. Veja bem, no caso do direito ambiental, eu vendo a minha propriedade para Anacleto, que eu sei que ele está aí me ouvindo, eu vendo minha propriedade para Anacleto, e antes que eu vendesse para ele, ele confia plenamente em mim, ele pegou essa propriedade e não averigou tudo o que tinha que averiguar, se tinha cadastro ambiental rural, se tinha tudo em dia. Então, no momento em que eu vendi para ele, ele começou a desmatar essa área, começou a explorar comercialmente e não olhou nada. Aí vem a fiscalização do órgão competente, vamos chamar aqui do IBAMA, e aí vai multá-lo. Ele fala, não, mas eu comprei a propriedade de Sérgio, eu não sabia de nada. E aí o fiscal, na hora de lavrar lá o auto de infração, ele vai dizer para você lá, ó, essa é uma obrigação propter rem. Ela é inerente à própria coisa. Aí eu vou explicar para você aqui o que é propter rem no direito civil, que você vai estudar lá em direito das obrigações. Rem, pessoal, é a mesma coisa de res, coisa, em latim, tá? Então, quando você vê lá obrigação real, que o aluno, às vezes, o professor às vezes não esclarece, a obrigação real trata-se de coisa. É real aqui, vem de coisa, vem de rem do latim. Então, aqui, ó, o que é uma obrigação real? É uma relação entre o devedor e a coisa. Difere da obrigação comum, porque, especialmente com relação à transmissão. Olha aqui, propter rem significa por causa da coisa. Então, todos esses artigos aqui do Código Civil, CC/2002, ele trata aqui de vários exemplos, vou dar aqui uns 2 ou 3 para você entender o que é propter rem. Então, vamos extrair aqui o exemplo da propriedade que eu vendi para a Anacleto e vamos trazer aqui para algo mais próximo. Quando você compra um apartamento, você comprou um apartamento aqui em Brumado, no Parque das Palmeiras. Então, no momento que o primeiro adquirente ele comprou esse apartamento, ele se comprometeu aqui, ele se obrigou, vamos usar a expressão do direito civil, ele se obrigou a pagar condomínio. Você comprou dele, essa obrigação vai junto por causa da coisa. Isso é que é uma obrigação real, isso é que é propter rem, tá? Então você é obrigado a pagar o condomínio. Não tem como você fugir dessa obrigação. Ah, mas quando eu comprei, ele me disse que não tinha condomínio. Mas você leu o contrato, a obrigação é propter rem. Se você mora, é por causa da coisa. A coisa em si, ela traz no seu bojo essa obrigação do pagamento do condomínio. Não tem como você fugir dele, tá? Então, por causa da coisa. Você compra um carro e o cara fala, não, estou te vendendo aí e não precisa você pagar IPVA, não. Vendedor maroto, claro que você não vai nem comer esse tipo de argumento, mas o carro, para que ele funcione, para que ele rode normalmente, que ele transite dentro do estado, você é obrigado a pagar o IPVA. Então tá ligado aí por causa da coisa. Tem o carro, o IPVA deve ser pago. Então, essa obrigação real, propter rem, ela se aplica aqui com relação ao direito ambiental. Você comprou uma propriedade, nós vamos ver aqui mais à frente, todos os documentos que são obrigatórios para que essa propriedade esteja legalizada, tá? Então, voltando aqui para o propter rem, o direito que se origina é transmitido, a obrigação segue, seja qual for o título translativo. A transmissão é automática, independente da intenção específica do transmitente, ou seja, quem vendeu.
E o adquirente do direito real não pode recusar-se a assumi-lo. Então não tem jeito, você pode examinar lá no Código Civil essas obrigações aí, que é o condomínio, o IPVA, no caso dos carros, toda obrigação que está ligada a uma coisa. Então, essa expressão vem lá do latim próprio terreno. Com relação à propriedade, lembrem bem disso. Ela, ao comprá-la, ao adquiri-la, você vai ter várias obrigações que estão inerentes à própria coisa. Não há que falar, eu não sabia, o vendedor não me falou isso. Eu não sabia que eu tinha a obrigação de preservar, eu não sabia que eu tinha que desculpa, não tinha que plantar eucalipto aqui às margens, enfim, você não pode olvidar disso, né? Você tem que conhecer a lei, é aquela expressão que a gente aplica ao juiz, né? Iuria novit curia, o juiz conhece a lei, você como cidadão aqui, ao adquirir uma propriedade rural, você sabe que tem que ter tudo isso. Então vamos lá. A intervenção ou supressão de vegetação nativa em área de proteção permanente deve ser deferida pelo órgão ambiental competente em caso de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental. Então, é aquilo que nós falamos na aula passada. Então, você tem várias instâncias, vamos dizer assim, vários caminhos que você vai percorrer para legalizar a sua propriedade. A primeira fase, o licenciamento ambiental, que nós falamos, definimos bem. Depois você vai ter a licença propriamente dita, que é um ato administrativo, lembre bem disso, tá? É um ato administrativo. Depois, quando você preenche esses dois requisitos aí, a autoridade pública, ela é praticamente impelida, obrigada a te dar as licenças. Primeiro, a licença prévia, que você vai ter aquele tempo para você cumprir, de 4 anos, depois a licença de instalação e, finalmente, a licença de operação. Então, quando o poder público é do interesse dele, tá? Expedir essa autorização, expedir essa licença, tá? Beleza? Então, já falamos aqui do próprio terreno, que é a obrigação real. Real vem de rem, vem de res, vem de coisa em latim, tá? E aí vamos definir aqui o que é a chamada reserva legal. Então, essa aula, nós temos aqui três termos bem interessantes que provavelmente a gente vai cobrar nessa avaliação aí. Para os que chegaram depois à aula, eu vou retornar a esse assunto, a esse tópico que é sobre a avaliação, tá? Então, o que é uma reserva legal? Ela é criada no interior de uma propriedade com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável, olha aí a sustentabilidade lá do artigo 225, dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade. Todo esse arrazoado aqui do artigo 3º da Lei 12.651 é que toda propriedade ela deve ter uma reserva legal, tá? Certo? Ela tem que ter uma reserva legal. Como é que funciona essa reserva legal? Você tem aí, por exemplo, na Amazônia Legal, a Amazônia Legal, gente, não é só o estado do Amazônia, ela compreende 9 estados brasileiros, tá? E parte também da Amazônia peruana, tá? Então, mas no Brasil nós temos a Amazônia Legal, são 9 estados. Então, veja bem, na Amazônia Legal, essa reserva ela tem que ser 80% de área de cerrado, 80% de área de floresta, Campos Gerais. Em demais regiões, 20%. Então, é uma área de preservação mesmo, você tem que ter. Por isso que você tem esse embate aí entre os agricultores que querem ampliar a fronteira agrícola e os governos, né, os grupos ambientalistas, porque você tem que manter essas áreas intocadas, tá? Então, essa não é intocada assim, não pode tocar nela, mas você tem que ter, ó, o modo sustentável. Aí tem aqueles ambientalistas mais radicais que vão dizer sustentabilidade não existe. No momento que você muda uma planta de lugar,
você derruba uma planta, você já está agredindo o meio ambiente. Por isso que tem esse embate muito forte, essa discussão entre ambientalistas e ruralistas ou proprietários de imóveis rurais aí. Então, ela foi criada aqui, ó, em 1953 por um decreto lá de Vargas, né? A Amazônia Legal, tá? Aí vem o outro item que é bem interessante, que é para nós gravarmos aqui, é o Cadastro Ambiental Rural. Ele foi criado pela Lei 12.651, que é um registro de abrangência nacional, olha aí o que eu falei, obrigatório para todos os níveis rurais, tá? Ele é obrigatório, não há o que falar. Então, naquela venda lá que eu fiz para Anacleto da propriedade rural, a primeira coisa que ele tem que perguntar é: cadê o cadastro ambiental rural? Cadê o CAR? Então, se eu não tiver, é de bom tom que ele não compre, porque essa propriedade ela tá toda ilegal, tá? Ela já começa daí. Então, ele é obrigatório. Lembra bem disso? Cadastro ambiental rural ele é obrigatório. Então, ele possui aí a finalidade de reunir todas as informações das propriedades do ponto de vista ambiental e para facilitar o controle das áreas, bem como auxiliar no combate ao desmatamento. É uma radiografia da propriedade. Então, o cadastro ambiental rural é uma radiografia da propriedade, tá? Todas as propriedades têm que ter, porque ele é obrigatório. Quem não tem, ele está ou desmatando ou fazendo uma exploração comercial de forma irregular, né? De forma irregular. Aí vem. Ele é um registro público de âmbito nacional, obrigatoriedade nós já falamos, que integra todas as informações das propriedades para controle, monitoramento, planejamento econômico e tudo. Então você tem que ter. Aqui foi 3 espécies de glossário que eu criei aqui no finalzinho para nós entendermos todo o processo aqui de registro das propriedades. Nós vimos lá das licenças, agora nós estamos definindo aqui o que é um cadastro ambiental rural. Ele é um registro público de âmbito nacional, então se é público, todo mundo tem acesso, né? Faz parte lá da Lei do Meio Ambiente, 12.651. Área de preservação permanente, nós já falamos que é uma área protegida, coberta ou não, lembra aqui do coberta, da avaliação de analista lá de São Paulo. Área de reserva local. Então, é localizada no interior de uma propriedade, delimitada conforme o próprio artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável. Gente, vamos observar sempre essas expressões aqui. Sustentabilidade, ela é ancorada no artigo 225. Então, o artigo 225 da Constituição, ele prevê o quê? Que no meio ambiente a gente deve preservá-lo para as gerações atuais e para as futuras. Daí aquela interpretação elástica dele que pode contrariar até o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ou seja, toda lei superveniente no âmbito ambiental, ela vai ter a aplicação quase que imediata, ou seja, ela não respeita o direito adquirido, ela não respeita a coisa julgada, ela não respeita o ato jurídico perfeito. Não respeita pura e simplesmente, não. Vai ter um momento adequado que ela vai entrar em vigor, tá? Então, ela passa a vigorar no sentido de proteger esses princípios aí. Vamos lembrar bem que o direito ambiental ele é principiológico, né? Sempre visando isso aí. Então, no momento da concessão de todas aquelas licenças, a de operação, de instalação, a de prévia, instalação e operação, vão ser observados todos aqueles princípios que nós mencionamos na aula. E o foco é bem interessante, foi o que caiu até na prova da ordem, na penúltima, o foco nos dois ali, da prevenção e da precaução, tá? Para quem não esteve na aula passada, o princípio da prevenção é quando você tem ciência que aquela licença que você está prestes a conceder vai causar um dano ambiental, vai degradar o meio ambiente. Então, você vai aplicar aí o princípio da prevenção. É melhor prevenir do que remediar. O da precaução é quando você não entende ainda, não sabe ainda do impacto científico, do impacto ambiental.
não tem ainda aquele estudo de impacto ambiental, que é o EIA, nem a RIMA, o relatório de impacto ao meio ambiente, que são documentos necessários. Nós já falamos aqui, um é mais prático e o outro é mais doutrinário, mais principiológico. Então, quando você não tem o conhecimento deles, você vai aplicar o princípio da precaução. Ah, você viu ali na Argentina o governo concedeu, é, permitiu que as populações ribeirinhas avançassem para o leito do rio, para a pesca, mesmo que ainda de subsistência. Porque você viu na Argentina, aqui vai funcionar do mesmo modo? Não. Ele vai verificar. Então, se ele entender, ele não tem estudos provando que essa pesca é predatória, que essa atitude é predatória, ele vai se valer desse princípio da precaução e sustar a licença, bloquear, suspender, ele não vai conceder essa licença, tá? Então, esses dois princípios. O dois mais interessantes também que nós falamos, que cai com recorrência em prova, é do usuário, né? Do usuário pagador. Lembra bem desse aí. E você paga para usar, mas não significa que você pode degradar porque você está pagando, né? Então, esses princípios são bem recorrentes aí em provas. Então, vamos lá. Área de uso restrito, área rural consolidada e cota de reserva ambiental. O que é área de uso restrito? Foram criadas no Código Florestal dois tipos diferentes de área, pantanais e planícies. Observe que a gente falou aqui de floresta amazônica, agora vem para pantanal e planície. Área de inclinação, elas têm algumas restrições, são mais áreas mais técnicas aqui, área de uso restrito, porque essas áreas pantaneiras e planícies pantaneiras, principalmente ali no Pantanal Mato Grossense, você tem uma área que tem que ter bastante cuidado, porque ela, além da exploração dela, você tem que pensar nas cheias, tem que pensar na criação do gado, é uma série de protocolos para que você faz. Então, ele trabalha aí com questão de inclinação. Isso aqui é um assunto que foge até o ramo do direito e vai para a engenharia ambiental, para o engenheiro ambiental que pode fazer essas medidas. Então, eles colocam na lei esse tipo de questão, raramente cai em provas de ordem, em prova de concurso, porque ela é uma questão extremamente técnica, né? Foi colocada no código, mas ela não é uma área aqui que você vai ter domínio pleno dela, porque ela foge ao escopo do direito, né? Você tem uma orientação técnica que os advogados que militam na área do direito ambiental, eles vão ter que recorrer aqui a agrimensores, a técnicos, a engenheiros ambientais e ou florestais para delimitar esse tipo de área. Área rural consolidada, área de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008. Ocupação rural antrópica é que há ação humana. Antropos é homem, né? Então, tudo aquilo que foi mexido antes de 2012, né? Que foi a data de promulgação da Lei 12.651, você vai ter aqui uma mitigação da aplicação do Código da Lei Ambiental, da Lei 12.651. É aquilo que eu lhes falei, que muita gente criticou Aldo Rebelo no anteprojeto dele, que ele foi muito concessivo com relação ao código, que teria beneficiado bastante os desmatadores e os ruralistas, né? E aí, por fim, a chamada cota de reserva ambiental. É um título nominativo que representa a área com vegetação nativa, existente ou em processo de recuperação, emitido mediante requerimento do proprietário, após inclusão do imóvel no CAR. O que é o CAR, gente? É o Cadastro Ambiental Rural, tá? Que vai dizer o seguinte: ele é obrigatório, é de domínio público, e essa cota de reserva ambiental é aquilo que nós falamos aqui, ó. Em cada tipo de bioma, você tem uma cota de reserva ambiental. Então, isso aqui é extremamente técnico, você tem que ter essa área. Você tem que ter extremo cuidado ao fazer a exploração comercial dela, tá? Então, você tem que ter extremo cuidado ao fazer a exploração comercial. Como que funciona?
você tem que ter as limitações que são previstas na lei, tá? Área de cerrado, floresta, campos gerais, na Amazônia Legal, você tem que ter um cuidado para manter o modo sustentável e sustentabilidade em cerca de 80% da área. Demais regiões, 20%. Mas sobra praticamente nada aqui, né? Quem é que vai ter que explorar aqui no sertão, no semiárido? Dificilmente alguém vai fazer. Então, essa criação da Amazônia Legal, tá? Foi uma lei a lei 1806 do período Vargas aqui, tá? Lembra bem do Cadastro Ambiental Rural, que ele é a lei 12.651, obrigatório, tá? Obrigatório, e ele é público, tá? Um registro eletrônico público de âmbito nacional que você tem que observar em todas as suas instâncias para cuidar da sua propriedade, visando sempre a questão da sustentabilidade, tá certo? Então, beleza. Aqui, pessoal, como a gente sempre faz, nós vamos fazer uma análise aqui da questão da nossa situação problema da aula aqui, tá? A nossa situação problema da unidade 3. Vamos abrir aqui o nosso card. Bem, a situação problema aqui é aquela questão que eu falei, dei o exemplo aqui de Anacleto, né? Então, ele fala, um grupo de empresários pretende construir um condomínio de luxo e encontraram o local perfeito para essa nova empreitada. Uma antiga fazenda da região, conhecida por ter sido uma grande produtora de café que hoje está abandonada. Desde a escolha do imóvel, os empresários começaram a buscar o documento pertinente, pois necessitava realizar a compra rapidamente. Todavia, depararam com um problema. O proprietário da fazenda, localizada em área rural, informou que o imóvel não possui reserva legal averbada. Olha aí, na sua matrícula no cartório de imóveis. Assim, você, advogado de uma consultoria ambiental, foi procurado por empresários que o questionaram. O que deve ser feito para solucionar o impasse? Então, como advogado da consultoria, você deve orientar os empresários que, diante da ausência de reserva legal averbada na matrícula do imóvel, compete a eles exigir do proprietário da fazenda o registro da reserva legal no CAR, tá certo? Então, o CAR é o Cadastro Ambiental Rural, ele é obrigatório, é um documento público, tá? Eletrônico, que todo mundo deve ter acesso. Então, ele vai aqui, ó, ele é objeto aqui do artigo 29, que diz tudo que eu acabei de falar aqui. Então, você, naquela venda que eu fiz com a Anacleto, se a Anacleto foi ingênuo, confiou em mim e faltou o cadastro ambiental rural, né, ele vai ter que correr atrás para que ele legalize sua propriedade. Aí nós temos aquelas três questões do AVA que ele vai dizer aqui no seu artigo primeiro, que é uma definição, o que é o código, né? Normas legais sobre a proteção, o que é a área de reserva legal. Então ele vai dizer, sobre a reserva legal é correto afirmar que, tá? Olha aí a pegadinha na letra A, todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa a tipo de reserva legal. Imóvel rural deve manter 20. Então, ele vai fazendo essas perguntas aqui. Então, ó, você vai responder aqui, tá? A letra A. Depois você vem na questão B, tá? Ele vai perguntar aqui o que é área de proteção permanente, tá?
A resposta é letra E. A intervenção em área de proteção permanente só pode ocorrer nessas hipóteses: ó, utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas no Código Ambiental. A questão 3. O Código Florestal trouxe nos artigos 44 e seguintes a chamada cota da reserva ambiental. Sobre o cadastro de reserva ambiental, ele vai dizer, ó, é correto afirmar que o cadastro de reserva ambiental será feito mediante requerimento do órgão ambiental após a inclusão do imóvel no CAR. Então, Silvio está aguardando no lobby. Pessoal, é o seguinte, essa aula é uma aula bem pequena, né? Vocês sabem que nossos tópicos das unidades são bem pequenas, e aí ela é, na verdade, um prolongamento da aula anterior. Para os que chegaram depois, eu vou fazer uma breve revisão aqui e vou falar dos tópicos que nós tratamos antes de todos estarem presentes aí no ambiente, que é a marcação da avaliação que nós vamos fazer no dia 23 de abril. Então, vamos começar aqui pela pequena review aqui. Então, o Código Florestal, como está lá expresso no slide 1, esse slide vai estar disponibilizado lá no ambiente de vocês. Ele foi publicado em 2012 e passa a trabalhar em duas frentes. Uma frente de proteção efetiva do meio ambiente, preservação do meio ambiente, e uma frente constitucionalizada que está ali expressa claramente na Constituição, no artigo 24 e no artigo 225. No artigo 24, lembrem-se bem disso, não esqueça que é uma das partes mais importantes aqui do Código. Trata da competência concorrente. Com relação à competência concorrente, isso é um assunto que ele pode cair para você, tanto na área de direito ambiental, quanto na área de direito constitucional ou área de direito administrativo nas suas provas, no seu concurso. Então, você tem que fixar bem aí que a competência concorrente entre os 3 entes federados ou federativos é que nenhum, ou os 3, nenhum está eximido, ou seja, está fora da obrigação de cuidar da legislação ambiental, ou seja, todos 3 têm essa obrigação. Em caso de conflito de competência entre qualquer dos entes federados, há uma certa prevalência com relação ao ente federado, a União, tá? A União ela vai ter uma prevalência, assim como em outras situações da nossa Constituição Federal. Uma outra observação importante que deve ser feita para os que chegaram depois é com relação à questão das usinas nucleares, tá? No caso das usinas, de toda e qualquer atividade no âmbito do direito ambiental, a competência é concorrente. Mas você tem aí uma situação excludente, que é as usinas nucleares. Só os órgãos federais, principalmente a Comissão Nacional de Energia Nuclear, pode dizer, ó, essa usina vai operar em determinado lugar. Aquele exemplo que nós demos na aula passada das usinas de Angra 1 e 2. A Angra 3 ainda está pendente aí, com problemas. Então, isso aí, se cair num concurso, prova de OAB ou mesmo numa prova minha, você já sabe aí que no caso de usina com reator nuclear, a competência é federal para delimitar, para dizer onde é que essa usina vai operar, onde é que ela vai funcionar, tá certo? Então, uma outra observação importante para quem chegou depois. O cidadão, o empreendedor, se ele degradou o meio ambiente e foi multado, vamos usar a expressão comum, foi multado, mesmo ele sofrendo essa sanção civil e no âmbito penal, ele é obrigado a restaurar, ele é obrigado a recuperar a área degradada. Então, não há que falar, paguei a multa, estou isento. Não é assim como os demais ramos do direito. No direito ambiental,
até porque, como nós falamos, no princípio da constitucionalização, de defender o meio ambiente e preservá-lo para o presente e para o futuro, ele é obrigado a recuperar a área degradada, tá certo? Então, olha aqui no parágrafo 3, não o isenta das sanções penais e administrativas. Seguindo. Área de preservação permanente, APPs, é um termo novo que eu falei para vocês. Observe sempre a questão da área protegida, coberta ou não por vegetação nativa. Coberta ou não, por quê? Porque se uma área anterior, você lembra lá que o marco foi 2008, que uma área anterior à promulgação da lei, que foi em 2012, tivesse sido degradada por uma ação antrópica, né? Caso do homem. Porque se houve erosão, se houve aqueles processos de lixiviação, no caso do leito do rio, que levou boa parte das margens, se foi de forma natural, não tem problema. A própria natureza se encarregou de fazer essa degradação aí. Mas se for por ação antrópica, tá? Mesmo que ela não esteja mais coberta, ela passou a ser agora abarcada como área de preservação permanente. Então, ela vai sujeitar ao empreendedor seguir tudo aquilo que está na lei, previsão legal aqui da 12651. Então, a ação antrópica é ação humana, tá? Seguindo. Bom, as APPs, que são as áreas de proteção permanente, elas ensejam uma determinada obrigação que é inerente à própria propriedade, inerente à coisa. Então, eu falei aqui que essas obrigações são chamadas de propter rem. Essa expressão é originária do latim e significa aqui que é por causa da coisa. Então, é a coisa que gera a obrigação. Então, eu dei um exemplo. Você compra um apartamento num determinado prédio e ali geralmente você vai pagar condomínio. Então, não há que falar. Você comprou a propriedade de João e João disse, olha, não tem condomínio aqui, mas no contrato lá tem as chamadas cotas condominiais, você tem que pagar o condomínio. Então, não há que você dizer que não vai pagar. Por quê? O pagamento do condomínio, ele está vinculado à coisa. Então, a existência do apartamento o obriga a pagar condomínio. Salvo num apartamento que não ofereça nada, não tem nada, não tem condomínio. Por exemplo, tem um prédiozinho de 2 andares, quem mora no primeiro e quem mora no segundo se encarregam de custear a limpeza e todas as obrigações. Mas em caso de um prédio que tem as chamadas cotas condominiais, você é obrigado a quitar essas cotas, né? Então, por causa da coisa. Tá? O outro exemplo que eu dei aqui foi a questão do IPVA. Então, você comprou um carro, você já sabe que para você rodar com ele, né, fazer o usufruto desse bem, você tem que pagar o IPVA. Então, é inerente à coisa. Se você quiser não pagar, você está incorrendo aí falta, até crime tributário. O estado da Bahia, por exemplo, agora, ele avança até no bem, né? Avança até no bem. Enfim, então o próprio terreno significa isso. E aqui tem vários artigos que eu coloquei do direito do Código Civil, né, de 2002, onde você vai ver lá o 1219, 1234, 280, 1297, 315 e 336, que tem situações em que o próprio terreno, né, funciona por causa da coisa. Então, quando vocês virem essa expressão próprio terreno, significa obrigação real, está ligada à coisa. Além de rem, você tem também a expressão res, que é coisa, né? Então, por causa da coisa, tá? Olha aí a questão que eu acabei de ler lá no AVA, né? A intervenção ou supressão de vegetação nativa em área de proteção permanente pode ser deferida pelo órgão ambiental em caso de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental. Vamos supor que você tem uma área de proteção permanente embrumado aqui, você tem uma carência muito grande na área de habitação popular. Bom, de repente, se aquilo for viável, né, é interesse social, é utilidade pública e causa baixo impacto ambiental, a autoridade
competente, o órgão ambiental pode autorizar um loteamento para efeito de moradia popular. A gente fala moradia popular, que não há que falar em moradia suntuosa, moradia para pessoas de alta renda, porque ele pode comprar em outro lugar. Enfim, seguindo. Aí aparece aqui alguns, o que é reserva legal, que nós já falamos, né? A área tem função de assegurar o uso econômico de modo sustentável. Observe que sempre a sustentabilidade está presente em tudo. Está celebrada aí no 225. O cadastro ambiental rural, que também foi objeto da nossa questão lá do AVA, que deve sempre ter, né? O cadastro ambiental rural, ele é obrigatório. Está em vermelho aqui. Então, se o imóvel não tem, ele está irregular. Desculpa. Então, a finalidade dele, criada aqui por lei, foi reunir todas as informações das propriedades do ponto de vista ambiental para o controle econômico das áreas. Então, o governo ele tem um mapeamento aí. Por isso que quando você vê aquelas fotos aerofotogramétricas, né? Tem muito disso aí. O cara bate aquelas fotos ali. Agora, atualmente é por drones. Então você conhece tudo isso. Mas lembra disso aqui que é o que mais nos interessa. Ele é obrigatório, tá certo? Quando tiver aí prova, concurso, facultativo, é pegadinha. Ele é obrigatório. Então você lembra aí, a CAR é obrigatório, ou CAR é obrigatório, tá? Cadastro Ambiental Rural, aqui nós já falamos, tá? É o famoso CAR. As APPs, a definição dela, área de reserva local. Então, aqui são definições, como eu falei para vocês, que estão mais ligadas ao âmbito da engenharia ambiental, da engenharia florestal. O que você deve extrair dessa aula de hoje é a constitucionalização que está ali consagrada no 24 e no 225, que é uma área de proteção permanente, a famosa APP, o Cadastro Ambiental Rural, onde é que a lei ela é mitigada, que é no caso das concessões para a exploração de reatores nucleares. Então, isso é bem interessante, que vai ser objeto, provavelmente, da nossa avaliação. Por fim, para os que chegaram, eu comecei a falar antes de 7 horas, da nossa avaliação. Todos vocês sabem que nós estamos funcionando de modo precário, né, com as chamadas aulas virtuais. Não tão boas, porque a gente está sendo convertido aqui em youtuber, né, para fazer aula. Enfim, mas vamos ao que interessa. Então, dentro do nosso calendário, havia aí uma previsão para que nós realizássemos as nossas avaliações na semana de 20 a 24, 25 de abril. Então, nós vamos fazer isso. Nós temos as nossas aulas são às quintas-feiras, tá? E aí nós vamos aplicar a nossa avaliação no dia 23. Não vai ter pegadinha, vai ser uma avaliação bem tranquila. Na aula do dia 16, eu vou delinear para vocês como é que a gente vai fazer essa avaliação. Antes disso, eu vou publicar mais ou menos as instruções normativas no AVA, obviamente, e vou enviar para o e-mail de vocês também essas instruções. Provavelmente vocês vão me responder, vocês vão transformar o texto, a prova vai ser discursiva, vocês vão transformar o texto em PDF e me retornar para que eu avalie e publique a nota lá no glorioso AVA, tá? Então eu tenho o contato do WhatsApp de alguns alunos, eu vou pedir para vocês me confirmarem o e-mail, eu tenho aqui, mas é uma boa confirmação. Aí durante a próxima semana eu vou fazer isso que eu falei para vocês, as instruções, né, de como a gente vai fazer essa avaliação, obviamente que é a título precário, né? O certo seria nós fazermos essa avaliação presencial, como a gente sempre faz, temos feito nesses 3 semestres, mas como estamos vivendo aí o período da quarentena, não é do gosto de ninguém que assim funcione. E de início, as aulas estão previstas para voltar no dia 4 de maio, que seria um relaxamento da quarentena, previsto. Então, se vocês observarem, essas aulas essas nossas aulas lá nesse ambiente que a gente está aqui no Microsoft Teams, elas estão programadas até o dia 30 de abril, né? Então,
nós vamos aí fazer essa avaliação. Vai ser bem tranquilo, não se preocupem que nós vamos conseguir aí chegar a um bom termo. Espera um minutinho, tem um colega me chamando aqui. Ah, tá. Beleza? Então, pessoal, acho que aqui nós estamos mais ou menos conversados aqui sobre isso, tá? Então, eu desejo a vocês uma boa Páscoa, que nós consigamos sair tranquilamente desse período tenebroso que estamos vivendo, né? Estudem bastante aí. Como eu falei, vou repetir aqui, eu vou dizer o que eu vou cobrar na prova, como a gente sempre faz. E aí faremos essa avaliação e esperemos que no próximo bimestre nós já estejamos aí presencial. Já estou sentindo a falta de vocês, do calor humano, né? Desejo para vocês uma boa Páscoa, para seus familiares, tá certo? E aí, tenham uma boa noite. Boa noite, Sérgio, Boa boa noite a noite. todos. Boa noite, professor. Boa noite, Boa colegas. noite. Obrigado pela presença de todos vocês. Hoje a sala estava cheia hoje, eu gostei. Boa noite, colega. Boa noite, Ok. professor. Bom final de semana a Bom todos. final de semana, uma boa Páscoa para vocês aí. Reflitam bastante e estudem. Não deixe de pegar no livro aí, viu, gente? Pois Ei, é, Sérgio, essa avaliação vai valer quantos pontos? É aquela de 1.000, aquela avaliação de 1.000. Ok, Não tem obrigado. 1.000 e 1.500? Não, essa agora vai valer 2.500. Ah, tá, porque agora é nível 2, exatamente. Mas pode ficar tranquilo que como eu falei para você, nós vamos. Eu vou delinear tudo no e-mail da turma, tá certo? Já vou publicar esses dados já na segunda-feira, dia 13. Eu já publico aí quando nós voltarmos aqui no dia 16, como nossa disciplina ela é uma disciplina pequena, nós temos 12 encontros em vez dos 16 das duas disciplinas anteriores. Então, na quinta-feira, a gente pode fazer uma review, combinar aqui, trabalhar alguns tópicos que tem alunos que entraram depois, a gente vai tirando as dúvidas para no dia 23 a gente realizar. Combinado? Combinado, aí fica legal Ok, mesmo. então. Uma boa noite. Vou boa saindo noite, aqui. professor. Tá, um abraço. Tchau, coleguinhas. Aqui o aplicativo bom para a gente chamar o pessoal da faculdade aí para conversar, para resolver o problema. Não, galera, que ainda tá aí ainda. Qual é o aplicativo?